Fala pessoal, bom dia. A gente está começando aqui mais um Batalha do Século. Hoje é dia 3 de setembro, quinta-feira. Eu tô aqui com o Rafael Figueiredo aqui da Clear. Fala aí, galera. Muito bom dia a todo mundo. Vou começar mais um Batalha, análise fundamentalista, análise técnica. Eu me amarro nesse programa, cara. Isso aí, pessoal, como vocês estão acostumados, a gente começa dando um viés ali do que está acontecendo no mercado e depois a gente parte para os papéis para dar um pouco do nosso viés fundamentalista e também técnico e ver o que a gente consegue casar e gerar de trade, É né? isso aí. Bom, pessoal, então começando com ambiente doméstico, isso aqui é o que está trazendo mais volatilidade, apesar da bolsa estar subindo muito por conta de efeitos externos, a gente está vendo ali bolsa nos Estados Unidos e Europa esticando bem e Commodities. commodities voltando, China fechada, então não traz muito aquele pessimismo que a gente estava vendo nas últimas semanas. Então, bolsa, ativos de risco aqui Brasil performando bem, só que por outro lado a gente tem uma volatilidade e uma aversão ali a risco, principalmente refletido em dólar. O CDS, que é aquele indicador que a gente vê o risco de um país, então no caso, quanto maior, pior, hoje esticando bastante do Brasil por conta dessa piora política e econômica que a gente tem visto nos últimos dias, então é esse o panorama geral. Então, ações subindo muito por conta de ambiente externo, mas ali algumas sinalizações de aversão a risco com relação à política e economia, refletindo em dólar, CDS, juros, aqui para Brasil. Mas começando com essa parte internacional, que mexeu bastante com as bolsas lá de fora, a gente teve na Europa o Draghi falando em nome do Banco Central Europeu sobre estímulos, deve dar continuidade aos estímulos ali fora para principalmente passar essa turbulência que está vindo da China, etc. Então eles deram essa sinalização de que vão continuar essa parte de estímulos para impulsionar a economia. Por outro lado, nos Estados Unidos a gente teve alguns dados de seguro-desemprego piores do que esperado e isso, se a gente pensar bem, posterga um pouco o aumento de juros lá fora e até os bonds curtos ali caíram, então só refletindo um pouco de que Isso. as probabilidades para setembro aí talvez estejam um Sejam pouco menores. menores e aí tem um fluxo natural para a bolsa lá E tem fora, o né? payroll amanhã também, que vai ser, eu Payroll. acho que, decisivo, né? A criação de instituição de postos de trabalho. Com certeza, o Fed olha bastante esse índice e o mercado também realmente vai estar todo mundo de olho amanhã para tentar tirar um pouquinho mais de informação de quando vai começar esse ciclo de alta lá nos Estados Unidos. Então esse é o panorama geral lá fora, otimismo com relação a ações, então refletido aqui nas ações Brasil, só que por outro lado, como a gente bem citou, tem toda essa parte política e econômica trazendo volatilidade. O que a gente teve nos últimos dias, basicamente uma sinalização de enfraquecimento do Levi e muita gente já discutindo aí se ele continua Saindo. no cargo. Também tem a questão do governo se distanciando, né, daquela política de corte de gastos, já gente falando já em aumento de crédito, aumento de imposto também. Nossa. Isso aí trouxe um pouco desse sentimento de aversão a Brasil e isso refletiu em dólar e tem refletido aí nos últimos dias com essa disparada do dólar. Então é isso que a gente deve olhar para os próximos dias, principalmente essa questão do Levi enfraquecido e do governo ali. E aí a pergunta, né? Será que a perda do grau de investimento, ou pelo menos a FIT, que ainda tem uma nota acima, né, da linha d'água, de repente ela acelera esse processo no meio dessa turbulência toda? Se a gente for ver a questão do grau de investimento, de fato, está todo mundo precificando um pouco mais, com um pouco mais de certeza, né? A gente tem diversas pesquisas com investidores e eles comentam que já é certo o Brasil perder o grau de investimento para o ano que vem, mas aí o pessoal começou a tentar antecipar isso e a Fitch é a única que tem 2 graus acima do grau especulativo, lembrando que o S&P e a Moody's tem apenas 1 grau acima, então está lá na beirada Isso. do grau especulativo e a Fitch deve se pronunciar ainda até o final do ano e deve seguir as outras agências levando o E, Brasil 1 grau abaixo e ficar todo mundo ali na linha d'água, e né? aí, para a gente tentar botar nosso espectador aí em linha, né?
Eu acho que o mais importante, talvez, desse comunicado Fitch, que tem 2 graus acima, como o Kim falou, é ver a perspectiva, né? Porque rebaixar, eu acho que ela deve seguir no efeito inércia da Moody's e da Standard Poor's. Mas se ela rebaixa, ela vai para a linha d'água, né? Que é do grau especulativo, e diz que a perspectiva é negativa, aí é 3-0. Né? Porque a Moody's e a Fitch, não, desculpa, a Standard Poor's já tem, a Moody's está estável, e aí fica 2-1. Quer dizer, aí aumenta um pouco essa pressão, e aí talvez, se não está no preço, aí fica ali, né? Porque daí o mercado deve ainda precipitar um pouco mais, etc. Lembrando que a Fitch, ela comentou esses dias que esse corte no orçamento e déficit para 2016 não estava no cenário base deles, quer dizer, eles sinalizando ali que as coisas pioraram um pouco mais do que o cenário que eles tinham, mas a ver, de fato, se a gente tiver um rebaixamento de 1 grau e também uma perspectiva negativa, vai ser bem ruim, vai trazer mais volatilidade, mais aversão a risco ainda para o Brasil, tá? Então esse é o apanhado geral e vamos partir para o Ibov, né? Ver o que está acontecendo ali. Hoje o Ibov subindo bem por conta de commodities, isso aí. Petro, a gente tem ali bancos praticamente zerado, ações exportadoras performando muito bem. Então um pouquinho disso que a gente está olhando. O que você está vendo ali no Ibov, Rafa? Então, a gente sempre, quando a gente olha pelo lado técnico, a nossa grande preocupação é sempre avaliar os topos e fundos. Quando eles estão ascendentes, eles têm uma tendência de alta, quando estão descendentes, têm uma tendência de baixa. E aí, mais cedo no Morning Call, e aí reforçando o quadro agora, porque a gente já tem um pregão aberto, identificando esse fundo sempre maior do que o anterior, a gente tem a possibilidade de uma reversão. Uma reversão essa que nesse caso, é uma reversão terciária. É uma coisa que do movimento macro não mudou, continua sendo de baixa, mas a terciária ela começa a se alterar. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico e ver aqui o seguinte. Vou pedir aqui para a produção botar o meu gráfico aqui. A resistência que a gente tem, o ponto mais forte, que provavelmente deve ser testado hoje aí, é a faixa dos 48 mil pontos. Está aqui, é o último topo, etc. Se a gente fizer a combinação desses 2 últimos candles aqui, a gente tem um candle como esse aqui, que é um chamado martelo. É uma análise que a gente chama de blended candle misturado, digamos assim. E aí, essa ultrapassagem pode abrir um precedente importante para tentar a região dos 50 mil pontos. Então, o mercado ele muda um pouco de humor nesse momento, com esse rompimento do 48 mil pontos, caso aconteça, para tentar os 50 mil pontos. Ah, Rafael, mas acabou a crise, vamos lá, vamos comprar e é isso aí, vida que segue. Não dá para saber até que haja uma consolidação do movimento. Mas as oportunidades estão aí, e os papéis exportadores, commodities em geral, realmente estão indo muito na frente e está uma situação meio que, embora não tenha um noticiário tão forte do segmento do setor, é uma coisa que todo mundo vai, eu estou indo também, depois eu vejo por quê. Então, essa reversão aqui é muito caracterizada por commodities, tem um quadro interessante para um rompimento de reversão de tendência, melhor dizendo, e tentar o teste nessa trendline, onde vamos decidir. Onde vamos decidir se o mercado vai mesmo fazer um topo aqui e voltar a cair, ou não, se o mercado vem, volta para o último fundo aqui, perde suporte e por aí vai. Outra que assim, o mercado ele adora confrontar o consenso. Isso é uma coisa que eu tenho essa consciência muito aqui. Toda vez que tem o mercado, poxa, tá tudo ruim, noticiário ruim, etc. O mercado vai lá e vai contra o consenso, porque dali ele encontra uma oportunidade. Eu estou enxergando uma coisa como essa no mercado, porque se a gente procurar pelo lado político, lado econômico, não tem ainda a luz no fim do túnel. Então, eu acho o seguinte, do ponto de vista técnico, o mercado, neste momento, ele abre uma oportunidade para que você, visando o risco-retorno, o que é risco-retorno? Visando o stop, o que você vai perder da operação, do que ele tem para te dar de ganho, visando esse risco-retorno, temos uma oportunidade. Mas é uma oportunidade, que fique claro, de curto prazo, movimentos curtos e, principalmente, em função do risco, poucos lotes. Quer dizer, você não vai tomar tudo que você tem e vai dizer, pô, acabou a crise, vai de peito aberto, porque a qualquer momento tem noticiário político,
tem noticiário econômico internacional, tem noticiário doméstico econômico, uma perda de grau de investimento, pode ser a qualquer momento. Então, acho que não é o momento de você, pelo lado técnico, esse sentimento é um sentimento muito clássico. Eu tenho uma oportunidade de um fundo mais alto que o anterior. Então, eu tenho um stop, eu tenho uma defesa. Porque se perde esse fundo, e esse fundo está aqui no 45,300, o mercado volta claramente para uma tendência de baixa. Então, eu tenho uma relação risco-retorno que começa a ficar favorável, porém, manejo de risco, pouco lote e objetivos curtos. Quer dizer, você não vai tentar um swing trade, como a gente tentou para venda, de pegar 15% a 20%. Você vai tentar um swing trade de pegar 5%, 6%, porque a amplitude ali do movimento é um pouco menor. Se vier para reversão mesmo, vai acontecer, fique tranquilo. Mas a gente não está aqui para descobrir exatamente o fundinho, a linha mínima do movimento. A gente está aqui para pegar o movimento de amplitude. Então, eu acho que o momento é esse. O lado técnico hoje chama uma compra. Tem tido volume, embora o ABV não esteja acompanhando. Os que mais destacam são os que mais caíram, os Minas, GBR, Vale, CSN. Então, as oportunidades estão aí, mas a gente tem que se preocupar com o risco. Não nada de braçada de peito aberto, porque ainda há algum risco implícito ali. Um risco que não vale a pena, cara, não vale. Eu acho que a reversão, se ela vier, se a gente for voltar para 63 mil pontos, vamos ter infinitas oportunidades, eu estou consciente disso. O problema é que o investidor, quando não tem experiência, ele acha que está perdendo... Primeiro, ele acha que está perdendo dinheiro, o mercado sai lá de baixo e vem aqui em cima. Aí ele olha a GBR, subiu 20%, ele acha que está perdendo dinheiro, mas ele não operou nada. Aí ele está com a cabeça ruim já. Aí quando o mercado cai um pouquinhozinho, ele falou, pô, é minha hora, ele compra. Ou pôr no topo. Entendeu? Aí ele perde dinheiro de verdade e diz, esse mercado é muito ruim, esses especuladores são isso, aquilo. Então, assim, há oportunidade, mas com a volatilidade alta que a gente está, a palavra de ordem, para que fique muito claro, é manejo de risco, stop curto e pouca exposição. Não é hora de abraçar o mercado. Quando for, a gente com certeza vai entrar em consenso aqui. O que, pelo que eu entendi, o Rafa tá falando em termos técnicos, aqui ele não tá buscando a volta do índice ali para os 58 mil pontos, 60 mil pontos, assim, alguma coisa mais curta. E aí eu daria destaque justamente para essa questão do stop. Porque apesar de tecnicamente você ter de fato alguma oportunidade ali de curto prazo, de novo, a gente tem alguns riscos e a bolsa está subindo muito com relação ao otimismo lá fora, né? Então quando lá fora parar de segurar, a gente vai voltar a ter foco aqui ao ambiente doméstico, onde a gente está vendo o dólar explodindo, o CDS explodindo, juros abrindo. Então, é por isso que, para quem for entrar nesse trade, ficar atento ao stop, que, como você falou, essa questão de manejo de risco agora, nesse momento ali de estresse, falta de confiança dos investidores, principalmente com o mercado doméstico, é bom focar nesse stop. Eu esqueci até de pegar o gráfico, infelizmente não tem como mostrar agora, mas eu tenho um gráfico de volatilidade histórica ali do índice Bovespa, que ele faz um W, né? Ele faz o primeiro fundo em julho do ano passado, onde a crise foi muito forte também, povo na rua, etc. Aí tem o rally eleitoral, as eleições de julho até setembro, outubro ali. Aí volta a volatilidade para os mesmos níveis que estava em julho ali, onde tinha crise, perspectiva de tomar um rebaixamento, etc. Depois o mercado, a volatilidade de novo agora, que é recente, agora voltou a subir de novo e está pronto para buscar o último topo do rally eleitoral. Do rally eleitoral de baixo para cima, no mercado era altista e o mercado subiu muito forte. Agora eu tenho uma volatilidade tão forte quanto do rally eleitoral com o mercado baixista. Então, a qualquer momento esse mercado vira e sem... É um precedente. Então, esse momento é o momento da experiência. E eu já vivi esses momentos, sei como é que estão as coisas. Então, a defesa é a melhor solução para você, quem sabe, contra-atacar. Mas, por enquanto, seja um pouco mais cauteloso. Acho que as oportunidades existem, mas o stop é fundamental para se defender. Boa, cautela nunca é demais. A gente também, olhando um pouquinho mais médio e longo prazo, para quem quer ficar em renda variável, a gente sempre tem recomendado uma proteção. Até esse mês, é legal que a gente tem um relatório de alocação, onde a gente mostra um estudo de quem quem ficou exposto à bolsa com proteção desde 2010 e quem não ficou. Então, ali você gera um alfa ali de 20 pontos percentuais. Então, é bem interessante ali, principalmente para ambiente que não é um bull market. Então, o que a gente está agora...
alguma coisa um pouco com um pessimismo um pouco maior, sempre gera valor essa questão de proteção, seja com stop, seja via derivativos, tá? É isso aí. Boa. Passando aqui para dólar, o pessoal perguntando de dólar, o que a gente está vendo depois dessa esticada. Eu já comentei bastante aqui o porquê da esticada. De fato, o cenário está muito instável e com pouca visibilidade. Então, essa questão do Levy ainda vai continuar pesando bastante, se ele fica ou não. E esse medo de perder investment grade, quando que vai acontecer isso, se de fato acontece ainda esse ano, isso aí vai continuar pressionando o dólar. Mas o que você está vendo ali em termos de gráfico para o dólar? O Doleta, deixa eu botar aqui o dólar FUT. O Doleta realmente, se passar pelo gráfico semanal, é uma coisa que assusta um pouco. E aí tá parecendo o gráfico do CDS aqui, né? O CDS, que é o do risco país, ligado assim, né? Bom, nós temos muitas resistências começando a se encontrar agora aqui na região do 890 até um pouco acima do 985. Então é 890 depois de 985. Temos alguns pontos aqui muito fortes pela frente que podem servir como resistência, etc. Agora, R$4 é uma coisa que é totalmente factível, dado essa grande aversão ao risco e essa falta de previsibilidade que a gente tem com o mercado, por questões que a gente acabou de colocar aqui e o Kim muito bem expôs. O gráfico semanal tem OBV nas massas, tem um pivô de alta, tem figura triangular andando. É muito difícil. Amanhã é sexta-feira, eu não vou estar olhando o mercado, etc. Mas é muito difícil esse mercado voltar e deixar um padrão de topo aqui devido à grande amplitude. Se eu passo para o diário, eu não tenho nenhum sinal claro e evidente que esse dólar pode voltar. Então, acho que até os R$4, eu acho que talvez seja o R$4 vai ser uma questão psicológica para o mercado nesse momento, como R$2, como R$1, como R$3. Os números redondos costumam ser muito psicológicos. Ainda mais quando você fala que o dólar é 1 para 4, né? Então, isso pode acontecer. Eu acho que a minha visão de curto prazo é essa. Eu acho que o dólar vai visitar os R$4. Tem ali, portanto, 150 pontos ali para a gente performar até ali em cima. De repente teremos um movimento de um overshooting, né? Que dá aquela disparada, pisca os R$4 e volta e não visita mais lá, etc. Hoje me perguntaram, né? Vou viajar no final do ano que vem, né? E aí, compro o dólar agora? Eu falei assim, olha, meu amigo, no rally que tá. Na questão, acho que é mais fácil você torcer para a cobra fumar de vez, para a desgraça acontecer, porque daí o dólar vai dar o spike, ele vai dar a disparada e depois você vai ter um ambiente melhor para comprar o dólar para o final do ano. E até lá a inflação deve ceder, não é possível que não venha ceder até o final do ano que vem, não é possível. O problema só é a distância de tempo, né? Tem muita coisa para acontecer, a um volatilidade cenário é maior extremamente até lá, né? volátil. Mas de fato, o que a gente tem olhado ali em projeção de focos é inflação para baixo, corte nos juros, mas de novo, o cenário está bem volátil, bem fluido, principalmente nessa questão política, aí Levy fica ou não, enfim, e até a postura do governo, qual que vai ser, se de fato vai voltar ali para aquelas políticas do primeiro governo ou não, né? Hoje de manhã, aqui, aproveitando, acho que esse assunto é importante também, hoje de manhã no Morning Call eu falei que assim, a saída do Levy, ele se agrava ainda mais, uma situação que já está ruim. Mas eu citei um exemplo, fiz uma comparação com um time ruim de futebol que, quando está ruim, você não vai trocar os 11 jogadores. Está ruim que você vai lá e tira o técnico. E quando você tira o técnico, às vezes uma pequena movimentação ou uma pequena coisa, o time começa a ganhar e sai daquela zona do rebaixamento ou melhora. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que assim, a saída do Levy é um cara extremamente ortodoxo, um cara, poxa, que o mercado gosta, acho que o mercado gostou dele um pouquinho, na minha visão. E aí, assim, eu acho que sai ele e entra um outro cara, uma outra pessoa, é mais ou menos que nem um time de futebol, sabe que está ruim, sabe o que precisa fazer. Eu acho que só precisa se encontrar com o governo, ou o governo precisa se encontrar com ele. Um desses dois pontos. Assim, então eu acho que a situação ela fica ruim, mas eu não levarei a situação tão grave assim, porque eu acho que o problema está aí, está no preço, todo mundo sabe o que tem que fazer. O que falta é o encontro do governo com essa pessoa. Essa questão do Levy, de fato, boa parte, mas não tudo está no preço. A gente ainda acha que tem
coisa para sofrer, porque apesar de ele não salvar a pátria e se ele sair também não derrubar e virar Argentina e Venezuela, que a gente não vai virar, uma sinalização muito ruim. E também abre espaço para o governo voltar para as antigas práticas. E também as agências de rating estão olhando bastante isso, estão olhando a perspectiva. Então, acho que é legal ficar com cautela. Boa parte de, por exemplo, perder investment grade já está precificado em CDS, um pouco em dólar, talvez nem tanto em bolsa. Mas vai ter espaço aí para correção em ativos de risco, com certeza, com essa saída. Mas até lá a gente vai ter que sofrer e tentar coletar mais informações com relação a isso. Por isso que a gente está falando de cautela, stop e tudo que a gente tem conversado aqui. Mas partindo aqui de novo para as perguntas, estão perguntando bastante de BBAS, por que não decola e como é que você está vendo em termos de gráfico. A gente, em termos de fundamento, a gente... prefere um Itaú, um Bradesco, porque tem menos intervenção do governo. A gente já viu ali um mês atrás, se não me engano, o governo já usando os bancos públicos para oferecer crédito mais barato para as montadoras. Então você vê ali uma continuidade de intervenção do governo no Banco do Brasil. Então por isso que a gente... para que você investir em Banco do Brasil se do lado você tem um Itaú, um Bradesco que tendem a ter um isolamento um pouquinho maior nesse sentido, tá? Um pouco Paixão, dessa nossa né? visão. O investidor fica travado. Eu ganhei muito dinheiro já com o Banco do Brasil e aí agora acha que tem que acompanhar. Né? A mesma coisa acontece com o Petro, né? Ou tá ancorado mesmo. O cara comprou e não quer se desfazer de jeito nenhum e aí vê todos os bancos subindo e aí o papel não sobe. Né? Graficamente está muito ruim ainda. Tem um suporte muito forte aqui no 17,20. Existe um espaço para melhora na ultrapassagem do 17,80 para tentar até uma possibilidade de fundo duplo até o 19,66. Mas graficamente ainda é muito ruim. Acho que pode até sugerir venda se perder esse último fundo aqui em função dos topos e fundos descendentes. É um papel que está devendo, obviamente, está devendo um pouco a recuperação em função dos seus pares, que já andou. Mas é um papel que eu não me arriscaria na compra, não. Eu acho que a compra mesmo... Eu começaria a pensar numa compra na ultrapassagem desse ponto aqui, antigo suporte, que vira resistência, uma região de bipolaridade, e essa ultrapassagem a gente abre o caminho para uma recuperação,zinha. É isso que eu vejo em Banco do Brasil. O Petkov está perguntando, eu não sei se ele está falando do desconto de BBAS com relação a Itaú, mas se você for olhar em termos de múltiplo, de fato tem um desconto, mas é um desconto justificável. Primeiro, por conta de intervenção do governo, mas principalmente porque o retorno do Banco do Brasil é muito menor que o retorno de um Itaú, de um Bradesco. O ROI de Itaú e Bradesco acima de 20%, o ROI, por exemplo, de BBAS na casa de 14%, então faz sentido. E historicamente sempre teve esse desconto, não é que o desconto ficou maior agora. Então por isso também que a gente fala que com o Itaú e Bradesco do lado não tem muito sentido você se arriscar numa empresa com maior intervenção do governo. Partindo para o próximo aqui, BR Foods. BR Foods que tinha esticado bem por conta de dólar, aí exposição internacional, voltou e aí agora esticou de novo por conta também de novo desse dólar. O que você está vendo aí para BR Foods? BR Foods eu tenho uma preocupação e aí é pela teoria clássica. Quando tem tendência de alta, o volume tem que acompanhar subindo junto. Quando tem tendência de baixo, o volume tem que acompanhar caindo junto. Isso pelo saldo OBV, que é o melhor indicador para você avaliar o fluxo de volume de um papel, de um gráfico. E aqui eu começo a me preocupar porque a queda foi com volume muito expressivo nesse primeiro movimento, mas a alta, como a gente pode olhar aqui no gráfico, já não tem um volume tão forte quanto, né? Então a gente está aqui pronto para marcar uma nova máxima, um novo topo, enquanto o OBV ainda está devendo um novo topo, um novo fluxo. O que confirma esse último movimento é que, pelo menos, pelo saldo de volume, o OBV, nós estamos trabalhando acima do último topo. E aqui ainda não. Então, meio que tem uma antecipação que vai romper esse topo aqui. E aí, é para comprar ou para vender? Clara condição técnica de compra, né? Se você olhar para um período um pouco mais longo, nós temos aqui um canal de alta muito bem armado, muito bem bonitinho, e que certamente deve seguir para dar aí mais compras para o curto e médio prazo. Temos o último topo aqui como forte referência, que é na faixa de 7,225, se for ultrapassado, abre sim um caminho livre aí para buscar novas máximas. Ponto aí esse que me chama a atenção, só essa trendlinezinha de alta aqui, mas acho que tem tudo para subir. É uma condição técnica de compra boa,
Quem já tiver comprado, a minha sugestão é um stop pouco abaixo aqui de 67,80. Boa. Partindo aqui, essa pergunta é bem interessante para a gente olhar a parte de papel e celulose e também frigoríficos que esticaram. A pergunta mais específica é se agora esse setor é o setor mais seguro por conta de alta do dólar, se tem espaço para subir depois de toda essa alta. Falando especificamente setor de papel e celulose, a gente continua otimista ali com o setor justamente por conta dessa questão de dólar, mas também da dinâmica da celulose no mercado global. Tanto a Fibria quanto a Suzano conseguiram repassar preço já há algumas semanas atrás. Então, se a gente olhar a dinâmica de oferta e demanda da celulose e comparar com o minério de ferro, petróleo e outras commodities metálicas, eles estão performando muito melhor, ali impulsionado ainda por Europa e China, que são os principais mercados. Então, de novo, a gente gosta do setor. Agora, com esse dólar de patamar mais alto, ele se torna mais atrativo. Agora, depois dessa esticada, se a gente olha múltiplo, por exemplo, Suzano, que é um papel que a gente gosta bastante, está num múltiplo razoável ainda, mas aqui a nossa cabeça, pelo menos em fundamentos, é sempre ter uma postura conservadora e você ter no seu portfólio essa exposição a dólar, né? Você faz um hedge natural, porque se num momento como esse, onde os papéis tendem a cair e o dólar subir, ali você até consegue fazer essa proteção via essa exposição a dólar. Hoje a gente tem cerca de 15% de exposição a dólar misturado ali em Suzano e Fibria, mas Suzano continua sendo a nossa principal posição no setor. Eu gosto tanto de Suzano quanto Fibria. O que é engraçado é que no início do ano, com o Celso, né, analista também daqui do grupo, no início do ano eu apostei em Fibria mais do que Suzano. Aí no vídeo que a gente fez na virada do semestre, aí eu já virei a mão. Já falei, agora eu quero mais Fibria a Suzano. De qualquer maneira, a exposição é essa. É o papel que está em tendência de alta, trazendo agora para o meu lado, a gente tem que comprar e seguir em frente. Eu só alertaria para uma única questão, que é o saldo de volume também, de novo. Quer dizer, a queda contra a aconteceu com muito forte, tanto para Suzano, quer dizer, o papel faz novo topo, está pronto para buscar esse último alvo aqui, que é o 20,95, mas o OBV ainda não, ainda não. E a Fibria, esse já está muito firme, tá vendo? O papel faz novo topo, histórico também, e o OBV também. Então, eu gosto um pouco mais de Fibria, tenho mais confiança nela, acho que o papel tem tudo para mostrar fôlego, explosão, e tem mais para subir. O que a gente pode fazer a partir de agora, quer dizer, o timing é ruim. Tem uma grande coisa no gráfico, que quando a gente olha um gráfico com uma inclinação muito forte, é o seguinte, é o gráfico bom, mas a oportunidade é ruim. Por quê? Porque embora seja uma nítida configuração, a relação risco-retorno já não é tão boa, porque ele disparou, precisava corrigir. Então, esse é um claro exemplo de um gráfico bom, mas uma oportunidade ruim para esse momento. Talvez uma realizaçãozinha dos dois papéis, Suzano e Fibria, para a gente tentar comprar um pouco mais barato, onde vai ter um ponto de stop legal, para a gente sair para compra. Boa. Tá. Partindo aqui para a próxima, a Valide, o pessoal olha, a gente acaba não olhando tanto por conta de liquidez, mas é um case bem interessante. Eles têm cada vez mais usado a estratégia de exposição aos Estados Unidos, ganharam vários contratos importantes lá. E por outro lado, eles têm uma geração de caixa forte e bem previsível, que é a parte de sistemas de identificação. Então eles criam um colchão ali de fluxo de caixa e conseguem expandir ali para os Estados Unidos, principalmente agora com o dólar nesse patamar, a operação lá fora fica bem atrativa. Eles fizeram algumas aquisições recentemente. Aí, o que você está olhando para Valide? Eu vou dizer que não é nada mal, cara. Nada mal mesmo. O papel, nada mal. Apesar da liquidez, eu tenho uma configuração boa de médio e longo prazo. Nesse momento, ele está fazendo tudo que a análise técnica prevê para um quadro de reversão de tendência, ou seja, ele sobe, cai, falha na tentativa de buscar o último fundo para voltar a subir, fazendo um chamado pivô de alta, topo fundo ascendente. Então, nesse momento, o papel quer reverter tendência e para buscar o último topo, que está aqui no... Deixa eu ver, aqui, ó, o último topo está aqui, que é o 52,14. Então, eu acho que no curtinho existe sim uma oportunidade com esse primeiro alvo aqui.
E o stop da operação, pouco abaixo de 45,48, seu primeiro alvo ali no curtinho. Vamos ver. Tá bem armado, bem configurado. E eu acho que a gente precisa só se preocupar com o stop aqui, porque a configuração mesmo de tendência de alta está bem bonitinha. Acho que vale a pena a compra sim. Quem tiver comprado, eu acho que tem que permanecer. O que me preocupa aqui realmente é o saldo de volume. Ele precisaria pelo menos ficar um pouco maior aqui, romper esse último topo para trazer um pouco de consistência, etc. Quer dizer, eu volto a dizer, né, o mercado quando caiu, e a maioria dos papéis quando caíram tiveram essa queda, foram com volume bastante expressivo, com uma debandada forte de recursos, e agora no RP está vindo com volume um pouco menor. Uhum. Então essa divergência me traz um certo desconforto, que eu gosto de acompanhar sempre o volume de tendência para sempre confirmar os movimentos. Então tem esse pequeno desconforto, mas com o stop bem colocado aqui no 45,50, acho que dá para encarar a compra sim. Boa. Pessoal perguntando aqui de BBSE, que sofreu bastante, de fato é uma boa ação, mas por que não decola? Acho que é muito mais por conta desse ambiente de aversão a risco. Todas as empresas financeiras sofreram e elas é o que estavam segurando o índice ali, muita gente posicionada, principalmente estrangeiros posicionados em Itaú, BB Seguridade, Cielo, então você teve aí um fluxo de saída e aí não tem quem segure, de fato bateram nessas ali que a gente julga ter mais qualidade e abre uma oportunidade interessante. BBSE, ela tem exposição aos juros num patamar mais alto, a gente gosta, a gente tem nas nossas carteiras, assim como o Sul América, que eu vou comentar mais um pouquinho para frente. Então a gente gosta ali, obviamente que entra na questão macro, a questão macro é outra coisa, a gente está com pessimismo com relação à bolsa como um todo, mas dentro desse universo a gente gosta de BB Seguridade, principalmente depois dessa queda, negociando a um múltiplo preço sobre lucro bem abaixo do histórico. A gente conseguiu boas oportunidades aqui pelo lado gráfico. Uhum. Conseguiu uma venda descoberta desse papel quando perdeu ali o 32,50, que desde aqui a gente ficou vendido, tivemos a primeira chance, depois a segunda. Agora não tem mais a terceira chance, porque ele está aqui sobre uma região, né, antiga, um suporte que vem desde lá de trás, e pela teoria de Dow existe uma propriedade muito boa, né, que quanto maior a duração no tempo, né, a existência do suporte ou a resistência, mais forte ele é. Então, justo o papel vir aqui, bater na região próxima do 27,35, 27,40 e iniciar o repique. Eu acho que a tendência no curto prazo ela continua sendo de baixa, diferentemente de outros papéis muito massacrados como commodities que vão já ganhando fôlego para cima. É um papel que tem espaço para recuperar, mas tem muita dificuldade para cima. Então, eu acho que dá para a gente esperar um pouquinho para tentar a compra, não agora, não acho que esse é o timing. Eu acho que tem que esperar pelo menos um zigue-zague, um topo fundo ascendente, para poder tentar uma compra. Do contrário, com esse pessimismo no mercado, etc., qualquer configuração altista no curto prazo, para poder buscar a resistência aqui no 29,90, é configuração de topo para voltar a cair. Então, eu ficaria neutro aqui, eu não faria nada por enquanto não, esperando pelo menos um novo zigue-zague ou uma formação de topo ali para ver o que dá. Beleza. Passando aqui para o próximo, igual GGBR, deu uma esticada boa, o pessoal perguntando ali. Só dar uma pincelada no que tem acontecido ali em igual GGBR, o porquê da queda e depois dessa alta. A queda, acho que ficou bem claro que teve uma questão não só do cenário de siderurgia, que é muito ruim, todo mundo já sabe, mas uma questão de governança corporativa lá na Gerdau. Eles fizeram uma compra de algumas participações controladas, que o momento foi estranho, um momento que as empresas precisam de caixa, a alavancagem está subindo, cenário difícil no setor, e pagaram um valuation relativamente alto. Então o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha ali. Teve alguma coisa nos Estados Unidos? Eu me lembro de ter lido alguma coisa dos Estados Unidos. Não, dos Estados Unidos foi o porquê que ela está subindo, né? Na verdade foi uma melhora ali, dólar também. Tá. Mas a queda foi muito por conta da parte de desempenho operacional e essa questão de incerteza com relação à governança corporativa. Por que pega tanto? Porque quando você fala de governança corporativa, você não sabe o que pode vir de ruim, entendeu? Então, por isso, eles pesam muito, os acionistas pesam muito, os investidores pesam bastante na decisão, e por isso que elas sofreram bastante, tirando a operação Zelotes, que está ali
rodando ali e ela foi citada há algum tempo atrás, então tem mais essa incerteza, não tem por que você se posicionar num papel desses. Obviamente subiu agora porque em termos de valuation, né, ela tinha sofrido bastante, estava num patamar de valuation baixo, e aí você tem uma melhora ali de dólar, uma melhora até da economia lá dos Estados Unidos com alguns dados, então isso aí fez impulsionar GGBR, a gente já viu isso no passado, mas a gente acha que não é o bastante essa melhora lá fora para impulsionar o papel. Acho que não é o bastante para você tomar esse risco que é muito grande para tanto o GOL como o GGBR. Tá. E papel, como é difícil falar desse papel nesse momento, do ponto de vista gráfico, porque quando o investidor, que ele não tem muita experiência, né, ele vê um papel saindo de 4,50 para 6,10, e aí como o papel custa baratinho, abaixo de R$ 10, ou seja, isso aqui é uma performance para lá de longa, né? Uhum. Então realmente o investidor ele não enxerga o que eu sempre busco, né? Que é isso aqui, né? É um movimento de tendência. Eu acho que esse papel, durante todo esse tempo de 2009 até agora em 2015, vem fazendo isso porque coisa boa não tem. É um fato, né? Uhum. Se fosse bonitinho, pelo menos ele não cairia, uma Ambev da vida ficava de lado, Uhum. ou estivesse subindo, né? Então, aí, por que eu estou explicando essa história toda? Porque você vê um movimento como esse aqui, você, pô, acabou a crise, o papel vai voltar a subir, vai voltar a valer 20, 30, 50 reais, e eu vou comprar esse papel. E geralmente quando você toma a decisão, você toma a decisão no topo. Perante essa alta aqui não representa quase que nada perante a tudo que já caiu. Então, muito cuidado aqui. Aqui é um papel que já subiu demais, eu acho que os stops estão bem longos. É difícil, muito difícil você identificar uma reversão tão violenta como essa. Inclusive para quem olha gráfico e é profissional nessa área, porque ele vem com uma disparada muito forte, sem precedentes, sem alívio, sem movimentação. E aí, depois que passa, depois que o felino está morto, todo mundo vira caçador, né? Então, tava muito fácil, olha só. Aí você encontra qualquer padrão de fundo, vê qualquer coisa no intraday. E a realidade não é essa. A realidade é que o mercado tem uma região de resistência muito forte aqui, e isso deve se vir como forte em rosco. Não vejo compra nesse momento. Agora, se realizar, fizeram um fundo maior que o anterior, aí sim a gente tem a oportunidade de tentar uma compra, porque vai ter risco, vai ter uma relação risco-retorno boa, e aí com essa combinação junta de uma coisa com a outra, a gente parte para a compra. Tem que tomar cuidado com aquilo que você falou, né? O pessoal olha o papel esticando, pô, tô fora. Vai cair um pouquinho, vou comprar. Aí quando cai só um pouquinho ele compra, só que ele ainda está no topo. É isso aí. Entendeu? E é legal você sempre olhar, enfim, se você gosta, essa parte de fundamento, porque às vezes acontece isso, tem uma esticada de curtíssimo prazo, mas sem muito fôlego, sem muito fundamento, e é tudo que ele precisa para depois, quando o externo não ajudar tanto, etc., todo mundo começar a olhar doméstico para o papel voltar. Sempre legal ficar de olho nisso aí. Bom, pessoal, a gente já está aqui no final do programa, deu para a gente ver bastante papéis aqui, o pessoal perguntou, os principais a gente conseguiu tirar, mas vale de novo ali aquela cautela, né? E todo mundo sempre de olho nesse cenário volátil econômico e político, e sempre também olhando o cenário externo ali, que hoje, por exemplo, influencia de forma positiva a nossa bolsa, mas se você for ver dólar, juros, CDS, tudo vai pelo lado contrário, então só vale ficar de olho nisso. O Rafa chamou bem a atenção ali para manejo de risco, stop e também proteção via produtos estruturados. Então, assim, se você acabou de chegar aqui e não ouviu tudo que a gente falou, preste atenção só numa coisa, cara. Manejo de risco, controle de risco, controle de capital, manejo de risco e stops curtos. Quer dizer, pouca exposição. Acho que talvez a coisa mais importante que eu falei aqui, sem, obviamente, anular tudo que foi dito, mas porque a gente vive um movimento de forte alta, o investidor ele traz aquela emoção que tá tudo bem, não sei o que, perdi a oportunidade, etc. Mas no fundo ele nunca consegue pegar nem a mínima nem a máxima, e ele se perde como fica perdido mesmo. Então, cara, se tem uma coisa importante assim, caprichar para fazer a partir de agora, é controlar o seu emocional junto e o risco, controle de capital, ou seja, pouca exposição, porque a volatilidade está muito alta. Essa é a coisa
mais importante, eu prego isso, falo com o coração, querendo o bem de vocês, porque a gente não sabe, o cenário adverso, a única coisa que vai sobrar é a sua proteção. Se você não tiver o mínimo dela, não vai em frente. Boa, pessoal. Então, conservadorismo é a palavra da vez. Acho que deu pra gente trocar bastante informação. Boa. E, de novo, a gente está aqui justamente para ajudar vocês com informação, trades e tentar ajudar o brasileiro a investir melhor. Esse é o nosso lema, tá? Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Valeu, Rafa. Valeu, galera. Bom feriado aí, bom né? Feriado, bom né? Bom descanso aí para todo mundo, mas ainda tem alguns dias aí de volatilidade até lá. Mas a gente se vê aí semana que vem, lembrando que toda terça e quinta, Batalha do Século, 11h30. Valeu, pessoal, bom almoço e até a próxima. Valeu, galera.